Eu fui o primeiro brasileiro a processar um ministro do STJ. Único. Quando tu ingressou com esse processo judicial... Ele era presidente do Tribunal de Justiça. Aí logo ele foi nomeado ministro do Superior Tribunal de Justiça. Se tem um único brasileiro que enfrentou um ministro do STJ num processo que fez o ministro virar réu, fui eu. Sempre é o inverso. E são pouquíssimos ministros do STJ, desembargadores ou causídicos, operadores do direito, que chegam a essa posição tão elevada na justiça brasileira, né? São poucos catarinenses na história, né? Nós não temos um número tão grande. Não, e é por isso, Nicolas, que eu vejo que o nosso Poder Judiciário ele precisa se abrir. Os ministros que lá compõem STJ e STF têm que entender que não existe cidadão de segunda classe. Todos somos iguais perante a lei. Infelizmente, o meu processo foi o único no Brasil de processo de investigação de paternidade. Eu peguei uma certidão no CNJ. O único que foi mandado para os Estados Unidos foi o meu. Por quê? Porque na capa do processo tinha um ministro. Então, quando você faz réu um ministro, primeiro, a tendência, né, da elite da cidade é sempre ficar do lado do ministro. Parte da imprensa também fica do lado do ministro. Deve ser difícil até tu conseguir um advogado com uma causa dessa. O meu advogado, vocês, Dr. André Chateaubriand Bandeira de Mello, é professor da Unisul. Vocês não imaginam o que era eu bater na porta de um advogado para acreditar em mim? A tendência é ele ficar do lado do ministro. O advogado quer ter um ministro amigo. E eu rompi essa lógica. Eu rompi o que estava escrito para mim. Para mim, nunca foi fácil ter que enfrentar. Ninguém acreditou na palavra do filho da empregada. Todo mundo acredita na palavra do presidente do tribunal ou do ministro. Parte da elite da cidade que meu pai frequenta, as pessoas, num determinado momento, achavam que era uma mentira minha. Parte da imprensa nunca deu uma linha. O meu caso só teve repercussão quando saiu na Veja, no Correio Brasiliense, na Folha de São Paulo. Aqui não foi escrito uma linha, porque todos queriam ficar do lado do ministro. Sabe? Infelizmente, eu rompi. Mas eu rompi de uma maneira que me doeu a alma. Eu fui perseguido. Muitos dos poderosos que eu enfrentei, o meu pai conseguia dizer para fechar a porta. Eu vou ter dificuldade para fazer estágio. Mas alguma coisa mais séria, assim, tu falou perseguido, alguma coisa assim? Acho que não sei se estás entendendo o que eu quero dizer, né? Por exemplo, eu já fui demitido a pedido do meu pai. Meu pai chegou numa repartição pública e disse que era para me colocar para rua. E aí a pessoa toda cheia assim de... né? Inventou um outro... a gente vai precisar do cargo e tal. E depois, mais tarde, eu fui saber que o meu pai, indiretamente, mandou uma proposta. Ó, se ele desistir da ação, tu deixa ele no cargo. E eu não sou eu acho que talvez faz parte da minha personalidade. Eu não sou de fazer trocas. Quando é meu direito ou o direito da população que eu estou defendendo, eu não faço troca. É direito, é direito. Então, eu fui demitido. Isso doeu na alma, porque a minha mãe ainda era viva. Eu cheguei em casa, contei para minha mãe, e a minha mãe disse, vice, como eu falei para ti que ia ser difícil.